Alô, família moçambicana. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, hoje, dia 20 de janeiro de 2025. Faço este vídeo porque fui inspirado pela cerimônia de empossamento de Donald Trump. Para os que não sabiam, hoje ele foi empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo. A nação mais poderosa do mundo. Há algo de muito interessante que vi durante o primeiro discurso de Donald Trump, depois do empossamento. Vou descrever aqui o cenário antes de dizer aquilo que tenho a dizer. Quando o Trump falava, onde ele estava na tribuna, olhando para trás dele, estava a Kamala Harris e o presidente cessante Joe Biden, a administração cessante. E por detrás de Joe Biden estava lá também Bill Clinton, junto com a sua esposa. E do lado oposto, mas por detrás do Donald Trump, estava lá também o antigo presidente George Bush, junto com a sua esposa Laura Bush. Quem não estava presente na cerimônia, aparentemente, é o Barack Obama, junto com a sua esposa Michelle. Ok. Por que falo deste vídeo? Estou aqui para falar de um tema que não é novo. Todos nós conhecemos. Talvez seja novo para alguns. Estou aqui para falar de mentiroso profissional. Eu repito, mentiroso profissional. Quando se diz que alguém é um profissional, o que isso quer dizer? Vou dar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo vai ser aquele do mecânico especializado na reparação e optimização de automóveis, de veículos. Quando você vai a alguém que se diz profissional, mecânico ou mecânico profissional, esta pessoa, só ouvindo o barulho do motor do carro, como o motor sona, ele é capaz de te dizer que tipo de avaria o teu carro sofre e que peças devem ser substituídas. E ele, de facto, porque é um profissional, ele vai reparar o veículo e vai te remeter o veículo, o carro, com o problema sanado e sem nenhum outro problema surgir. Esse é que é um mecânico profissional. Da mesma maneira, quando você vai para um médico profissional, só ao ver como você anda, ao ver a cor dos teus olhos, a ver como você fala, o teu discurso, como ele sai de ti, ele é capaz de dizer de que doença você padece. E ele pode fazer recomendações que culminarão com a cessação da doença da qual a pessoa padece. Então, esses são os dois exemplos que eu posso aqui dar para não alongar este vídeo e também para não fugir muito do tema, que é a questão do mentiroso profissional. Voltando para o Donald Trump. Ele, quando estava ali a falar, o seu discurso, você a ouvir atentamente o seu discurso, é como se a administração anterior, o presidente cessante, não tivesse feito um bom trabalho. É como se as administrações anteriores não tivessem feito um bom trabalho. E ele está lá para reparar aquilo que foi danificado e fazer a nova máquina americana rolar nos trilhos da maneira como o povo americano quer e da maneira como o povo americano espera. Ok. Quando ele falava, eu olhava para ele. Nós temos uma aptidão, uma competência que está dentro de nós. Cada indivíduo tem esta competência. Chama-se observação, a capacidade de observação. É algo que todos nós temos. Só que normalmente não usamos. Não olhamos para a observação como uma ferramenta que pode nos servir a muita coisa. Olhando para o Trump, eu olhei para ele. O meu objetivo não era só ouvir o que ele tinha por dizer,
mas era ver o átomo do seu corpo, todos os átomos do seu corpo, o que diziam. Porque o ser humano fala assim com a boca, mas a expressão facial, a expressão corporal também fala, diz alguma coisa. Quando ele falava, olhava também para o Joe Biden, o Bill Clinton em particular, esses dois antigos presidentes, juntos com as suas esposas e vice-presidentes. Quando o Trump falava, Biden, o Clinton, riam-se, pegavam-se no queixo. O Bill Clinton estava como se estivesse a sorrir, como quem dizia, nós sabemos como é que isto funciona. Continua lá a falar. Você pensa que é mais competente que nós? Ou você pensa que nós fomos incompetentes que tu? Veremos as tuas obras. Era assim mesmo. Para quem quiser ver o discurso, pode ver o discurso. Não prestei muita atenção na reação, na expressão facial corporal de George Bush junto com a esposa, porque são republicanos e os outros são democráticos ou democratas. Ok. Eu, quando vi o Trump a falar e a fazer todas as promessas que ele estava ali a fazer, o que ele fez, eu disse para mim mesmo, alguma das coisas que ele está a dizer aqui pode ser verdade, pode se concretizar. Mas isto, mais aquilo, alguns pontos que ele trouxe, eu disse, está a mentir. Está a mentir. E, enquanto eu analisava ele, as minhas atenções viraram para o nosso Moçambique, para o nosso Chapo, para o discurso que ele proferiu a quando do seu empossamento no dia 15 passado, justamente há 5 dias atrás. E eu disse para mim mesmo, também é um mentiroso. É um mentiroso. Está a mentir. Mentiu. Da mesma maneira que o News mentiu para o povo moçambicano. Se esta gente não tivesse mentido, o povo moçambicano não estaria a viver a situação desagradável que está a viver atualmente. Então, eu vi hoje, graças à observação, o mentiroso profissional, um mentiroso profissional. E vejo também, na nossa própria casa Moçambique, um outro mentiroso profissional, de nome Chapo. Da mesma maneira que, no passado, vimos um outro mentiroso profissional, chamado Inhosse, que disse, o povo é meu patrão. Quando, afinal de contas, o povo nunca foi patrão. Ele nunca se sentiu empregado do povo moçambicano. Então, moçambicanos, como nossa reflexão, eu acabo de vos falar aqui do mentiroso profissional. A característica do mentiroso profissional é bem falar. Ele sabe falar, ele sabe escrever, sabe se exprimir, sabe articular as suas ideias, o seu discurso. Mas, no final, ele mostra algo que não nos surpreenderá. Ele nunca executa, nunca materializa aquilo que ele diz. Isso é que é um mentiroso profissional. Obrigado, moçambicanos. Que Deus vos guarde, os proteja. E que Ele proteja e guarde Moçambique também.